23 de junho de 2017. Corinthians derrota o Bahia na Arena, segue na ponta e faz campanha histórica nos pontos corridos. Grêmio também vence e segue na cola. Domingo, vice-líder e líder se enfrentam. Flamengo goleia com show de guerreiro e mostra força na Ilha do Urubu. Ponte chega à 4ª vitória em casa. Domingo enfrenta o Palmeiras no duelo paulista da rodada. Verdão tenta engatar 3ª vitória seguida para entrar de vez no bolo dos líderes. E ainda, com paciência da torcida no fim, Rogério Ceni quebra a cabeça para reconstruir a zaga do São Paulo. E ida de Lucas Lima para o Barcelona é assunto em leilão beneficente de Neymar. O Gazeta Esportiva começa agora! Uhul! Começou o Gazeta Esportiva nessa sexta-feira. Temos hoje Chico Lang e Celso Cardoso. O programa está bombando, tá demais mesmo. E a gente começa falando do líder Corinthians, que ontem bateu o Bahia. Gente, foi muito fácil, né? E chegou a impressionante marca de 22 jogos sem saber o que é derrota. Ó, pá, o que é derrota? Ninguém sabe. Sob os olhares de mais de 34 mil pagantes, o Timão mostrou novamente uma boa solidez defensiva e venceu a 7ª partida no campeonato. Confira como foi esse duelo com Adriano Dolfi. Antes da bola rolar, o presidente do Corinthians concedeu uma entrevista para falar da parceria do clube com uma universidade. Roberto de Andrade aproveitou para mandar uma resposta a Vinícius Pinotti, diretor de futebol do São Paulo, que citou o rival em coletiva na última terça-feira. Se você olhar o histórico de venda do São Paulo, quem você citou? Corinthians? A gente vende muito mais que eles, porque a nossa vitrine é realmente mais atrativa. Saiu um tempo atrás, eu não lembro em qual veículo, um estudo do valor dos elencos. Isso naturalmente você vê por que eles conseguem segurar e às vezes a gente não. Nosso elenco é valioso, são propostas grandes que chegam aqui. Eu desafio se chegar propostas nesse nível lá, se eles seguram. O que o Pinotti tem que entender, ele chegou no cargo agora, como eu já fui diretor de futebol, hoje sou presidente, ele tem que falar do São Paulo e cuidar do São Paulo. E eu falo do Corinthians e cuido do Corinthians. E por sinal, ele, por favor, que melhore um pouco o time dele, que é o trabalho que ele tem, como eu também já tive aqui. Então não fica preocupado com o Corinthians. Deixa que aqui nós cuidamos. O jogo estava quente também dentro de campo. O Bahia teve a primeira chance logo aos 6 minutos, no chute de Zé Rafael. Cássio fez uma defesa milagrosa. A resposta foi nesse contra-ataque armado por Jô. Um passe magistral de calcanhar para Jadson, que deixou Rodriguinho na cara de Jean, mas o chute saiu prensado. Aos 21 minutos, Vinícius chutou colocado e Cássio só observou. 2 minutos depois, Romero encontrou o Jô livrinho, mas o chute saiu por cima. No lance seguinte, o centroavante não perdoou. Recebeu de Fagner, limpou o Jean e fez Corinthians 1-0. Aos 32, Jô recebeu outro belo passe de Rodriguinho e perdeu um gol feito. Depois do intervalo, o time baiano foi só pressão. Tanto que Gabriel, sobrecarregado na marcação, cometeu falta dura aos 10 minutos, que acarretou no segundo amarelo e na expulsão de campo. René Júnior, que também tinha amarelo, disputou essa jogada com Fagner e o árbitro Delson Freitas da Silva seguiu o mesmo critério, mostrando o vermelho. Aos 34, o Timão chegou ao segundo gol. Depois do escanteio, a bola sobrou para Balbuena, que apenas empurrou para o fundo da rede. O terceiro nasceu da bobeada da zaga do Bahia. Marquinhos Gabriel aproveitou e encobriu o Jean. 3-0 e liderança do campeonato garantida. Voltamos a errar muito hoje na questão do passe. Quando a gente roubou a bola do Bahia, a gente entregou logo e com isso o Bahia ficou bastante com a bola dentro do nosso campo. Não conseguiu infiltrar tanto pela nossa organização.
mas poderíamos ter ficado mais com a bola, valorizar. Foi isso que eu falei agora no final, comemorar a vitória, mas a gente poderia ter feito um jogo melhor. Com a vitória, o Corinthians mantém a liderança do Campeonato Brasileiro, chegando a 23 pontos de 27 disputados. É a melhor campanha na história dos pontos corridos. Em meio ao bom momento, um fator vem preocupando o técnico Fábio Carille e os dirigentes: a possível saída de atletas, em especial dos 2 zagueiros, Pablo e Balbuena. Eu deixei bem claro assim que eu vou fazer de tudo para que a gente fique com esse grupo até o final do ano, mas a gente sabe que não é fácil, né? A diretoria vai trabalhar muito para que não saia ninguém nesse momento, mas a gente sabe que é muito difícil. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva, e seria fundamental para o Corinthians, que pretende conquistar um título de futebol. E aí você vê um dirigente do São Paulo se vangloriando porque vende jogadores. Ué, um trabalho sério, você faz de tudo para manter um time principal, um time forte, um time bom. O Cruzeiro fez isso, segurou o Ricardo Goulart, segurou o Everton Ribeiro por 2 anos, foi 2 vezes campeão brasileiro. O Santos segurou o Neymar o quanto pôde, uma gestão sábia, correta, segura seus principais atletas e não fica se desfazendo das suas principais promessas, digamos assim. Então foi muito infeliz o diretor de São Paulo e aquela empáfia, aquele nariz empinado que sinceramente é inaceitável. Então foi boa a reação do presidente do Corinthians nesta questão. Sem falar que o Corinthians perdeu, aquele Corinthians que foi campeão em 2015, perdeu seus principais jogadores logo depois da conquista do título, quer dizer, se valorizou muito também aquele elenco corintiano. Sobre o Carille, é bem interessante ver o Carille falar, Chico, depois do jogo, porque ele, em primeiro lugar, não tem muito marketing, não tem muita frescura, não tem muito mimimi, ele procura ser sucinto e falar aquilo que foi, e raramente você discorda dele. Por exemplo, o Corinthians venceu o jogo por 3-0. Muita gente vai falar assim: nossa, o Corinthians foi fantástico. Não foi fantástico. Tomou um sufoco do Bahia no começo do jogo, não fosse o Cássio, o Bahia teria aberto o placar. Tomou um sufoco do Bahia no começo do segundo tempo, só que é um time que tem uma defesa sólida e soube aproveitar das falhas do time baiano para fazer 3-0. Então acabou o jogo, ele não ficou assim: nossa, somos fantásticos. Não, foi lá e fez um meia-culpa. Diz que o time realmente não jogou tão bem assim, mas segue líder. Em contrapartida, quantos técnicos que você não vê ali, empatou 0-0, perdeu o jogo e depois começa: não, nós jogamos muito bem, nós somos fantásticos, só demos azar. Sabe? Então, normalmente eu vejo o mesmo jogo que o Carille viu. É um Corinthians muito forte, um Corinthians que não é líder por acaso e vai ter uma prova de fogo no próximo domingo. Sobre a arbitragem, ele errou 2 vezes. Errou na expulsão do Gabriel, que depois, claro que é um lance difícil, mas no replay dá para ver que ele toca na bola, sequer toca no jogador. E aí fica a suspeita: será que não avisaram o quarto árbitro, e o árbitro pelo fone foi comunicar? Porque depois essa expulsão também foi mais ridícula ainda. Não faz o menor sentido essa expulsão do René Júnior. Então, acho que ele compensou. Foi 3 minutos depois, 4 minutos depois, acho que ele deu uma compensada porque ele errou nas 2. Chico, boa noite. Boa noite, Falei Celso. muito, estou empolgado hoje, hein? Estou empolgado, eu percebi, e não é à toa, a torcida do Corinthians inteira está empolgada, não é só você. Até quem não é corintiano já está fazendo aposta, quando é que vai cair, ou irão cair as muralhas de Jericó, que é a defesa do Corinthians. A defesa do Corinthians não cai de jeito nenhum, né? E quando falha o Pablo, falha o Balbuena, está lá o Cássio, né? E a bola vai muito poucas vezes no gol do Cássio. Mas toda vez que vai, o Cássio está lá e acaba pegando. Enfim, o Corinthians está realmente numa fase boa e o Celso fez uma análise muito boa técnica do jogo. Foi isso mesmo. O Corinthians, 20 primeiros minutos, não passou do meio campo contra o Bahia. O Bahia deu um sufoco no Corinthians impressionante. Mas o Bahia, apesar de ter dado sufoco, não conseguia penetrar na zaga do Corinthians. E o Corinthians jogando por uma bola no contra-ataque. Começa aí que você está vendo. Isso foi até os 20 primeiros minutos do segundo tempo. Aí o Bahia deu uma cansada, porque arriscava mais chute de longa distância do que de perto, né? E esse gol, por exemplo, o Jô perdeu, que era um gol praticamente feito, não costuma perder, mas na sequência, o passe de Fagner e o Jô acabou fazendo um golaço, né? Esse era até mais difícil que o outro, né? E ele fez. Bom, na verdade,
O Corinthians só foi equilibrar o jogo depois da expulsão do René Júnior. Isso. Aí quando ficou 10 contra 10, o Bahia ficou perdido em campo, não sabia mais o que fazer. O Jorginho fez uma série de alterações ruins, tirou o Alione, que é um cara de armação, um cara que sabe, que pensa para jogar. E aí o que aconteceu? O Corinthians foi dominando, tirou o Jadson, colocou o Marquinhos Gabriel, deu um novo ritmo no meio campo, mais rápido, né? E aí saiu o jogo e entrou o Casim. O Casim perdeu 2 gols feitos. 2 gols feitos. O primeiro até que de fora da área ele bateu, mas a bola passou raspando. O segundo ele deu um drible no zagueiro, ficou com o gol exposto na frente dele, mas acabou batendo, se deu tapa na cabeça, se xingou, ele xingou ele mesmo. Foi muito engraçado. E aí saiu o gol do Marquinhos Gabriel. Enfim, o Corinthians é um time assim. Quando você falha, você está morto. E o Grêmio é igualzinho. O Grêmio é igualzinho. Por isso, o bicho vai pegar domingo. Por isso, faremos uma cobertura completa no site gazetesportiva.com com esse duelo. A partir de amanhã, amanhã, reportagens especiais. Vai ter reportagem falando do Luan, uma matéria super especial dele, o Luan do Grêmio, que tem sido aí o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Carille versus Renato Gaúcho, o que a gente pode esperar desse confronto? E muito mais. Principal concorrente do Corinthians ao título nesse começo de campeonato, o Grêmio fez a lição de casa e bateu o Coritiba por 2-0. Já na Ilha do Urubu, o atacante Guerreiro desencantou e ajudou o Flamengo a golear a Chapecoense. O Flamengo recebeu a Chapecoense na Ilha do Governador e não deu chances ao adversário. Diego começou os trabalhos com um golaço. 5 minutos depois, Paulo Guerreiro escorou o cruzamento e fez 2-0. Já no segundo tempo, Vitor Ramos aproveitou a falha do goleiro Thiago e descontou para a Chape. Aos 29, Guerreiro pegou o rebote da cabeçada de William Arão e só teve o trabalho de empurrar para o gol. 3-1. Diego dominou bonito na entrada da área e soltou a bomba para fazer o 4º, segundo dele na partida. Ainda deu tempo para Guerreiro fazer mais um, agora de cabeça. E ficou assim, Flamengo 5, Chapecoense 1. Em Porto Alegre, o Grêmio passou pelo Coritiba e segue na cola do líder Corinthians. Pedro Rocha abriu o placar. E já no fim do jogo, Fernandinho encheu o pé e definiu o resultado na Arena. 2-0 Grêmio e nada mais. Também não foi um jogo fácil para o Grêmio, não. O Curitiba esteve perto de empatar em algumas oportunidades. Fez um gol logo no começo do jogo, o Grêmio. Mas é um time também muito duro, viu, Chico? Muito organizado, com bons valores. Olha, vai ser um jogaço no próximo domingo. Então, tanto o Corinthians teve dificuldades contra o Bahia, como o Grêmio também teve grandes dificuldades contra o Curitiba. O placar, na verdade, o 3-0 do Corinthians e o 2-0 do Grêmio, não refletem muito bem o que foram as duas partidas. Eu acho que o Grêmio e o Corinthians estão num pique bom, estão conseguindo vitórias, estão conseguindo aproveitar os erros dos adversários. Você vê esses 2 gols do Grêmio. Os 2 gols do Grêmio foram pela esquerda. O primeiro com o Pedro Rocha, né? Que bateu de esquerda, que é um belo jogador, bateu de esquerda. Depois, no segundo tempo, entrou o Fernandinho e o Fernandinho fez o gol. E gozaram que depois do jogo, o repórter chegou no Fernandinho, já estava vendo o jogo, né? E perguntou: pô, Fernandinho, depois do jogo você parece que botou a mão na cintura, depois do gol, né? Você deu uma cansada? Ele falou assim: cansei. Aí eu falei: mas você entrou no segundo tempo cansado? Ele falou: cansei. Nós estamos jogando muito, nós estamos se dedicando bastante, a gente tem que voltar para marcar, todo mundo ataca, todo mundo marca, e esse ritmo não é fácil. Nós chegamos até aqui, foi com muito esforço e muita dedicação. E eu me dei o direito de dar uma respirada um pouco maior, porque faltou gás. Quer dizer, então você vê como tanto o Grêmio quanto o Corinthians estão sentindo o peso dessa disparada de começo de campeonato. Então, por isso que eu acho que o jogo de domingo vai ser uma partida que, olha, vou te contar, é a primeira grande decisãozinha, né? Desse brasileiro, né? Desse brasileiro, a grande decisão. Não é a última grande decisão, mas é a grande primeira decisão. É verdade. Bom, e já projetando esse grande jogo entre Grêmio e Corinthians, participe da nossa enquete. A gente quer saber
Quem leva melhor nessa partida? Duelo dos mosqueteiros. Como disse o Pierre, nosso editor do site gazetesportiva.com. Vitória dos gaúchos, vitória dos corintianos ou da empate? Empate não vale. Como não vale? Tá na enquete. Faz parte do pode Pierre, empate, tira o não pode? empate. Não tem, tira o empate. Enfim. Não fala empate. Eu nem falei ainda, você está aqui me pressionando. Ai, Chico, não sei, tô achando que vai dar Grêmio. Deixa, deu uma coisa veja aqui. só, é o melhor ataque. Mas eu torço pro Grêmio lá no Sul, viu? É o melhor ataque do campeonato, o Grêmio, contra a melhor defesa. O retrospecto do Grêmio. Mas muito melhor que o Corinthians? Não é muito, são 17 gols, 23 gols, sem falha a memória, do Grêmio. Então, é o melhor ataque contra a melhor defesa. O Corinthians tomou só 5 gols no campeonato, em 9 jogos, só tomou gols em 3 partidas. Em 3 partidas, então é um número muito bom. O retrospecto do Grêmio contra o Corinthians lá na Arena é de 100%. 4 jogos, 4 vitórias. Do Corinthians. Vai dar Corinthians. Então, tudo leva a crer que o Grêmio leva melhor. Como assim? Tudo leva a crer que o Grêmio leva melhor? Os dados, os números. Sim, melhor ataque, o retrospecto em casa. Por outro lado, essa solidez da defesa corintiana, sabe, é um time muito difícil de ser vazado. Vai dar empate. Celso, escreve pra gente lá no blog. Tá parecendo o Celso, desista, ó. Mas o que é que eu faço? Dá licença. Fala pra dar uma... claro, tô aprendendo, tô vendo todo dia isso. É difícil. Tá aprendendo bem, hein? Olha, é imoral, é ilegal, é inaceitável, mas temos que manter a governabilidade. O que eu quero dizer, eu acho assim, pelo que eu estou sentindo, tanto o Grêmio quanto o Corinthians vão se respeitar muito, primeiro ponto. Que todo mundo sabe, tanto o Grêmio joga no erro, como o Corinthians também. Mas o Grêmio vai tomar a iniciativa. Vai tomar a iniciativa do jogo. E é tudo que o Corinthians precisa, porque o Corinthians é um time hoje especialista em jogar em contra-ataque. Então, é um jogo bastante equilibrado por causa dos estilos dos dois times. E como o Corinthians está dando... Pode falar que vai dar empate, meu Chico. Com a defesa, não. Não, 7-0. Eu acho que vai dar Corinthians. 7-0. Eu acho que vai dar Corinthians 7-0. Chicão! 7-0, 7 contra-golpes, 7 gols. E o Grêmio vai chorar na rampa. Faz essa análise. Porque já era para o Corinthians estar com 25 pontos, se não fosse aquele gol roubado do Jô. Que o Corinthians ganhou do Curitiba. Então. Quando o Curitiba era na casa do Curitiba 1-0. Ó, meu dedo. Então, quer dizer, eu acho que a coisa não é bem assim. E o Grêmio tem dificuldade de ganhar do Curitiba. O Corinthians também teve, mas ganhou. Então, na casa deles. Eu acho que dá Corinthians. É nóis. E você vai ficar em cima do muro ou vai falar alguma Vai coisa? dar Corinthians. Já falei que vai dar Grêmio, mas vou torcer pro Coringão. No outro jogo dessa quinta-feira, Ponte Preta e Cruzeiro se enfrentaram no Moisés Lucarelli e um golzinho providencial de Luca. A Macaca mostrou que não é à toa que está com 100% de aproveitamento no estádio neste Brasileirão. Confira a história dessa partida com Silvestre. Macacos me mordam. Cadê a raposa felpuda? Neves, Sobis, Robinho, Alisson, tudo na reserva? Mano Menezes, nem no banco. Suspenso, passa o bastão aqui embaixo para o fiel escudeiro, Sidney Lobo. Já Gilson Kleina vem com a renca toda. Bob, Cajá, Sheik, a volta do Nino. Diferenças entre Ponte e Cruzeiro que chegam ao majestoso em igualdade de pontos. 11 para cada, exatamente o meio da tabela. Com bola rolando, uma perna só é suficiente para a Aranha proteger a teia preta e branca. Quando exigido, Fábio usa as mãos. Poucas chances, raros lances de perigo no primeiro tempo. Até os 34 minutos. Pênalti bobo. Que desafinada do Lennon. Em ótima fase, o artilheiro Luca capricha e... vai pro abraço, ao som clássico de gol da Macaca no Moisés Lucarelli. Na volta do intervalo, Luca ataca de garçom. Emerson Sheik perde o rebolado. Do lado de cá, Aranha voa bonito. Em seguida, o goleirão torce pro Cruzeiro de Ábila errar o alvo.
É o que faz também Renato Cajá de falta. Os professores mexem. Lobo, por exemplo, rapidinho queima 3 alterações. Põe Sassá, Rafael Sobis, em busca do empate. Sheik provoca. Tá no sangue dele. Aranha não brinca em serviço. Marlon, no segundo andar, quase amplia. Rodrigo, idem. A macaca querida cozinha o galo. Ups, mal aí, a raposa. E garante os 3 pontinhos. Acabou, rapaziada. 1-0. A gente fica muito feliz, né, por ter uma vitória em cima de uma equipe desse porte. E mais uma vez, né, a gente fazendo o dever de casa, que é importante para o nosso planejamento. A Ponte Preta continua invicta dentro de casa nesse Campeonato Brasileiro. 4 jogos, 4 vitórias e domingo pode fazer sua 5ª vítima. Se cuida, porco! O sentimento do Palmeiras ele vem diferente para esse jogo, porque ele vai relembrar os 3-0, ele vai relembrar a eliminação, ele sabe que a Ponte Preta aqui dentro, como é que ganhou do Cruzeiro, como é que ele está fazendo a campanha. Então, pode pôr na cabecinha que nós vamos ter que competir, nós vamos ter que ser uma equipe... Bom, competindo a gente está. Temos que manter essa identidade, é isso. De férias no Brasil após a temporada europeia, Neymar, de visual novo, aproveitou o tempo livre para promover ações beneficentes com o seu instituto aqui na capital paulista. E o craque do Barcelona também falou sobre a possibilidade de Lucas Lima ser seu companheiro lá na Espanha. Confira com o Gavini. Neymar fez festa em São Paulo. Um leilão beneficente para o instituto que leva o nome dele. Hoje acho que é mais um golaço, né? Mais um dia especial na minha vida, mais um título. Então, estou muito feliz, né, com esse primeiro leilão do Instituto, onde a gente vai ajudar não só as crianças, né, que são mais de 2.400 crianças, e sim as famílias também. E, bom, espero que a galera levante muito a mão para cima, que sejam felizes, que desfrutem. O evento reuniu artistas, amigos e, é claro, gente do mundo do futebol. Na verdade, é a primeira vez que eu estou participando, né, do leilão. Acho que é o primeiro também leilão aqui em São Paulo, se eu não me engano. Ou o primeiro leilão. Vamos ver. Vamos estar aqui para prestigiar e desfrutar da melhor maneira possível. Vai levar alguma coisa? Vamos ver. Vim para isso. Vamos ver. O leilão significa muito, né? Lógico que eu não vou gastar nada, né? Porque o leilão aqui deve ser pesado. Mas é em prol das crianças, né? Dos adolescentes que estão lá no Instituto Neymar. De férias no Brasil, Neymar só quer saber de descansar e de aos poucos começar a pensar na próxima temporada. Eu vou ficar aqui no Brasil, né, um tempo, descansando em casa, mas não vou ficar parado. Né, logo já começo a treinar em casa para chegar bem. De um assunto, Neymar não teve como escapar. O futuro de Lucas Lima, que teria dito ao craque do Barcelona, na noite de pôquer que aconteceu na quarta-feira, que o futuro reservaria a dupla junta outra vez, só que jogando pelo clube espanhol. A gente pode brincar assim, com muitas coisas, com muitas falas, né? Mas a verdade mesmo, né, só ele sabe, só quem trabalha para ele, né? Eu só estou na torcida e só fico incentivando para que ele vá ao Barcelona. A verdade é que Neymar não está só na torcida. O pai dele está também representando o Lucas Lima. Ainda não tem nada, gente. Olha, é especulativo. Quem dá uma matéria dessa, ele não tem responsabilidade nenhuma porque não é verdade ainda. Ainda não. E se fosse, a gente vai fazer o possível para que ajude ao Lucas a encontrar o melhor resultado para ele que fosse. Mas a única proposta que temos ainda é do Santos Futebol Clube. Eram até que tem uma reunião segunda-feira com um representante do Barcelona, com você mesmo e o Lucas Lima junto? Não é verdade. A reunião que nós vamos ter é com o Lucas. Eu encontrei ele hoje, né? Nós estávamos em viagem, chegamos agora para conversar sobre o futuro dele, se a gente aceita ou não a renovação dele. É isso que vai ser a conversa. Não tem mais nada além disso. Eles teriam até dito que seria uma indicação do Neymar. Como é que você avalia isso como gestor dele também? Todo bom jogador, se alguém perguntar, eu não sou empresário eu não sou empresário de jogador de futebol, não sou agente. Eu sou gestor, eu faço uma gestão de carreira e do meu filho. E claro que hoje a gente faz a gestão de carreira
do Lucas. E quem vai decidir isso são os empresários dele, que é o Wagner e o Códor. Até então, eles não me entregaram nenhuma proposta, a não ser a proposta do Santos Futebol Clube, que a gente vai avaliar agora segunda-feira. Neymar Pai, que saudade do Neymar Pai. Teve aqui outro dia, mesa redonda, o sujeito gosta de viver, isso que é legal. E administra muito bem os negócios da família, né? E vai administrar muito bem também a carreira do Lucas Lima, embora ele não queira falar, mas todo mundo sabe que está indo para o Barcelona. Agora, uma coisa que eu queria dizer, que legal que o Neymar finalmente quebrou o silêncio, né? Ele arrumou uma encrenca com o pessoal da Globo, porque no jogo da Olimpíada, o Galvão Bueno lá estava metendo pau numa das fases de classificação nele, e diziam que a Marta estava jogando melhor do que o Neymar. E o Neymar ficou cabreiro, acabou fazendo o gol do título da medalha olímpica, né? E não falava com a imprensa desde essa entrevista aí. E apareceu com um visual, Ave Maria, Luiz XV, né? Que visual é esse aí, Celso? Você que é um especialista em etiqueta. Não tenho a menor ideia. Etiqueta Chico. francesa, que era, o Celso fez curso de etiqueta lá no Sacré-Cœur. Mas ele fez um implante? O que aconteceu com o cabelo dele? Não sei, ele fez lá um penteado meio... Não me sinto confortável para falar nada disso. O Celso vai fazer esse penteado a partir de segunda-feira. Não, o problema é que o Neymar tem cabelo, né? Então aí fica mais fácil. Agora, só o negócio... eu também estou perdendo o meu. Não fica olhando para mim não, que também estou ficando careca. Mas tudo bem, é da vida. O problema é o seguinte, outro detalhe. Acabou o namoro com A Bruna? A Bruna. Imagina, acabei de ver ele se beijando no Instagram dela. Não. Acabou. Deu uma entrevista, soltaram por aí. Acabou que horas? Desejo, felicidades para ela. Deixa eu olhar, tudo de bom da vida dela e tal. E o Neymar vai tomar o rumo da casa dele. Ela pode achar que ele está namorando com ela, mas ele, com certeza, sabe que não está namorando com ela. Não, ele escreveu assim, não vejo a hora de você chegar, gente. O que é isso? Tá meio atrasado, você está atrasada há 3 dias. Terminaram? Terminaram. Eu estava impressionada com a Júlia de amor. É aquilo que eu te digo, ela acha que está namorando com ele. Ele sabe que não está namorando com ela. Isso acontece normalmente, né? Sei lá, não tá... Vamos, me segue aí. Vamos ver quem vai jogar domingo. É sua amiga, Bruna? Vamos ver quem vai jogar domingo. Eu tô passada, porque eu acho tão bonitinho o casal e agora... É sua amiga, Bruna Marquezine? Não, mas ela é uma fofinha. Segue o jogo. Ai, coração partido. Domingo tem mesa redonda Futebol Debate a partir das 9 da noite, falando tudo sobre a 10ª rodada do Brasileirão. Estarão conosco aqui nesse programa Alberto Valentim, ex-auxiliar técnico do Palmeiras, Basílio, ídolo corintiano, e o apresentador César Filho, da Record TV, ilustre torcedor são paulino. Imperdível, hein? E o que eu ia falar também do mesa redonda? Esqueci. E era uma coisa importante, hein, que eu ia falar. Não sei o que eu ia falar. Agora fiquei assim, atordoada com essa notícia. Vai falar que é o melhor programa de debate do futebol brasileiro na televisão brasileira. Pronto. O Mesa Redonda é o melhor programa de debate esportivo da televisão brasileira. E só para falar que o Neymar comprou um camarote, comprou uma partida do camarote do Marcos no Allianz Parque. No seu Allianz Parque, viu, Barba? Pagou acho que R$25 mil por 18 lugares. É o camarote do Marcão. Então ele vai assistir ou vai dar para algum amigo assistir, uma partida lá no Allianz Parque, no Brasileirão. 18 lugares, o camarote do Marcão nesse leilão beneficente aí. Eu estarei lá, fui convidado para participar desse camarote. Você vai estar nesse camarote. Vou lá, vou dar um tchauzinho para todo mundo lá. Olha, recado importantíssimo agora. Últimos dias, daqui a pouco são últimas horas para você se inscrever na prova ciclística 9 de julho, corrida mais tradicional de bicicleta da modalidade aí no Brasil. O prazo para você fazer o cadastro termina na próxima segunda-feira, dia 26 de junho. Então tem que ficar esperto para você não ficar fora dessa importante competição que promoverá uma grande festa nas ruas de São Paulo. Então, últimos dias. Lembrando que para você se inscrever é só acessar o site gazetesportiva.com/prova 9 de julho. Tá? /prova 9 de julho e realizar lá, faz o cadastro direitinho, efetua o pagamento e vem pedalar com a gente, tá certo? Quando vai ser? 9 de julho, né, meu amigo? No dia 9 de julho, vai cair num domingo e aí você vem, tá bom? Gente, os telespectadores estão me informando aqui, estão falando que o motivo do rompimento... diz aqui, o Márcio, obrigada, você sempre me mandando várias notícias.
Notícia confirmada do Léo Dias que o motivo da separação do casal Neymar e Bruna Marquezine é que ela não quis casar com ele. Ela recusou o pedido de casamento com ele. E provavelmente não tinha comunhão total de bens. Tudo bem. Voltamos com a 10ª rodada da Série B do Brasileirão, que começa hoje. Daqui a pouquinho, Barba, olha só, às 7h15 o CRB recebe o Paysandu no estádio Rei Pelé. Um pouco mais tarde, às 8h30, o Boa Esporte encara o ABC. 9h30 é a vez de Criciúma e Paraná Clube. No mesmo horário, no estádio Passo das Emas, tem Luverdense e América Mineiro. Amanhã, às 4h30, o Ceará pega o Oeste no Presidente Vargas. Também nesse horário, o Santa Cruz recebe o Figueirense. No Serra Dourada tem clássico entre Goiás e Vila Nova. Tem duelo gaúcho também nesse horário com Brasil de Pelotas e Internacional no estádio Bento Freitas. No estádio do Café, o Londrina pega o Juventude. E fechando a rodada 7h30, o Guarani recebe o Lanterna Náutico. A bola também rola para a 10ª rodada da Série A. Outra arte vai entrar aqui. Só uma partida acontece no sábado, às 7h, o Santos recebe o Sport de Luxemburgo na Vila Belmiro, jogão. No domingo tem partida logo cedo, às 11h, o Vasco enfrenta o Atlético Goianiense. Às 4h, duelo tricolor, São Paulo e Fluminense no Morumbi. No mesmo horário, Cruzeiro e Coritiba se enfrentam em BH. Na Arena da Baixada tem duelo rubro-negro entre Atlético Paranaense e Vitória. Lá na casa do Grêmio acontece o grande jogo da rodada. O vice-líder recebe o primeiro colocado, Coringão. E no Moisés Lucarelli, a Ponte enfrenta o Palmeiras no duelo paulista do final de semana. Às 6h30, na Arena Fonte Nova, tem Bahia e Flamengo. E às 7h, na Arena Condá, a Chapecoense recebe o Atlético Mineiro. E aí, fechando a rodada, na segunda-feira, tem Botafogo e Avaí no Engenhão. Beleza? Domingo tem duelo tricolor no Morumbi. Apesar da fase ruim do São Paulo, o volante Orejuela do Fluminense não espera vida fácil contra os paulistas. Vai ser un partido muy duro, porque sabemos que San Pablo viene de derrota, que por ahí no les conviene a ellos. Nosotros también precisamos de sacar un resultado positivo, que va a ser muy complicado. Esperemos trabajar hoy y mañana para llegar en óptimas condiciones al juego del día domingo. Pressionado pela sequência de 4 partidas sem vencer, o São Paulo encara o Fluminense com chances de terminar a rodada na zona de rebaixamento. Antes poupado pela torcida, Rogério Ceni já começa a sentir o descontentamento de alguns são paulinos. Personagem do dia no tricolor, o zagueiro Rodrigo Caio saiu em defesa do treinador. Os jogadores titulares no futevôlei num raro momento de descontração. Mas a visita do presidente Lé, que não quis conversar com a imprensa, e do diretor Vinícius Pinotti são sintomáticas. No São Paulo, o momento é de preocupação e questionamentos. O primeiro, por parte da torcida, que começa a criticar o trabalho do técnico Rogério Ceni. Tinha jogos que a gente tinha uma opção no ataque, que era o Prato e mais um, o Luiz Araújo, que estava jogando. A gente não tinha ninguém no banco para jogar pela beirada. Então é complicado. Muitas vezes a gente não tinha um lateral no banco. Então, às vezes a cobrança é excessiva em cima do nosso treinador, em cima dele, que tenta montar o time da melhor forma possível, tenta fazer com que a equipe seja o mais consistente possível, mas em alguns momentos ele não tem a peça por questão de lesão, por questão de não estar bem fisicamente, então é difícil. Um segundo ponto de preocupação é a situação na tabela. O São Paulo está a apenas um pontinho da zona do rebaixamento e terá uma sequência complicada, com Fluminense, Flamengo e Santos. Para o zagueiro Rodrigo Caio, é hora de ligar o sinal de alerta. Preocupação nossa também, não só da torcida. Sabemos a dificuldade do Campeonato Brasileiro, passamos muitas dificuldades ano passado e a gente espera que esse ano a gente possa crescer nesse momento. Diversos pontos foram perdidos na avaliação do clube graças a erros individuais dos jogadores. Falta de confiança, falta de concentração. Os 2 jogos fora de casa, eu acho que foi contra o Cruzeiro e contra a Ponte Preta. No começo do campeonato a gente perdeu de 1-0 por lances que eram evitáveis. São situações que a gente tem que evitar. Quando as coisas não estão dando certo, quando a falta de confiança, quando os resultados não vêm aparecendo, é normal que
Muitas vezes a bola bate no pé nosso, a bola bate na trave e entra. Então a gente precisa ter um pouco mais de atenção. A gente tem que saber que a gente tem que jogar contra isso também. Tudo isso em meio à saída e chegada de diversos atletas no elenco. Só na zaga onde atua Rodrigo Caio, Maicon foi negociado com o futebol turco e Lucão treina separadamente do elenco, o que obriga o técnico Rogério Ceni a buscar alternativas e o reentrosamento. Claro que a parte do entrosamento demora um pouco, isso é complicado. A gente precisa passar toda a confiança para que eles possam se adaptar o quanto antes, porque o Campeonato Brasileiro não dá tempo. A gente já está quase no meio do primeiro turno e o Campeonato Brasileiro é muito rápido. E se a gente não ter atenção, a gente vai passar por muitas dificuldades no final. Então, a gente precisa que todos os jogadores estejam à disposição o quanto antes. A situação de São Paulo é muito delicada. Difícil, hein? Difícil é aquele momento em que o emocional pesa, a pressão pesa, os bastidores, o que é dito, o que é falado também pesa, o zum. Eu ouso dizer, Chico, que se o São Paulo perder para o Fluminense, o Rogério corre seríssimo risco de demissão. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, presta atenção. Não acho justo e não concordo com isso. Nem o Rodrigo Caio. Você viu o que ele falou? A gente não tinha um lateral direito para jogar na lateral e não tinha um atacante para abrir por uma das pontas. Então, quer dizer, o próprio Rodrigo está tirando a culpa do Rogério Ceni e colocando a culpa na má desse senhor aí, que é o presidente, o Leco, né, de São Paulo, e na diretoria dele. Mas eles gostam de vender, né? Eles gostam de vender. Eles acham que chique é vender. Em primeiro lugar, que eu acho que clube de futebol não foi feito para dar lucro. Ele tem que se autossustentar. Há controvérsia, né? Pois é. Você tem dirigente que entra pobre no clube e sai rico, né? Pois é, eu acho que ele tem que se autossustentar. Então, montar um bom time, quanto melhor for o time, mais renda vai ter. Ele não tem que ter lucro com venda de jogadores. Claro que às vezes a gente sabe da realidade do futebol brasileiro, às vezes é inevitável. Mas o ideal é montar um time forte para encher estádio, ganhar título e fazer dinheiro. Eu não vejo grande vontade de ficar vendendo jovens promessas por aí, não. Do lado do Santos, o time quer manter o embalo das 4 vitórias nos últimos 5 jogos, desempenho que jogou o Peixe para a 3ª posição do campeonato. Para essa partida, Levir Coupe não vai poder contar com Ricardo Oliveira, que está com uma forte gripe, e com David Braz suspenso por 3 cartões amarelos, mas ele terá os retornos de Lucas Lima e Thiago Maia. O Silvestre esteve no CT Pelé nesta tarde e nos traz mais informações do Santos. A troca do treinador deu uma bela oxigenada por aqui na Baixada Santista. O Santos não perde há 5 rodadas no Campeonato Brasileiro. Subiu consideravelmente na tabela de classificação. Já é o 3º colocado. Está a 7 pontos do líder Corinthians. Amanhã na Vila recebe o Sport. O atacante Bruno Henrique, 26 partidas pelo Peixe, 5 gols, 6 assistências, fala desse bom momento do time. Futebol é um esporte complicado, né? Tipo, da hora para outra, da água pro vinho, as coisas começam a dar certo. Você não sabe o porquê. Mas alguma coisa mudou. No meu ponto de vista foi esse. O conjunto, o coletivo. A gente lá da frente ajudar mais atrás, os lá de trás aproximar mais para frente. Eu acho que no meu ponto de vista foi esse a mudança. O que você espera do jogo de amanhã contra o Sport? Amanhã é mais uma guerra, né, cara? Porque o Sport veio de um bom resultado em Belo Horizonte contra o Atlético Mineiro. Creio eu que eles vão vir da mesma maneira que eles jogaram lá contra o Atlético Mineiro. Eles vão vir para jogar um jogo e até um empate ou mesmo uma vitória, né? E a gente tem que ficar precavido com isso para a gente não ser surpreendido. E quando a gente ter as oportunidades de fazer os gols. Sobre essa polêmica, Lucas Lima, Barcelona, o Santos desconhece qualquer proposta, conversa ou consulta pelo jogador.
O Palmeiras venceu as 2 últimas partidas no Brasileirão e colou no grupo de cima da classificação, mas a reação não pode parar. Domingo, o Verdão visita a Ponte no Moisés Lucarelli, que não traz boas lembranças ao palmeirense nesta temporada, já que foi onde o Palmeiras sofreu a pior derrota no ano com 3-0 logo no primeiro tempo na semifinal do Paulistão. E o Vinícius Rodrigues, que voltou de férias, filho da dona Márcia, acompanhou os trabalhos agora à tarde na Academia de Futebol e tem mais informações. Olá, boa noite. O Palmeiras treinou hoje aqui na Academia de Futebol para a partida do próximo domingo, 4 horas da tarde, contra a Ponte Preta no Moisés Lucarelli, em Campinas. Partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Jogo muito complicado, tendo em vista o excelente desempenho da Macaca atuando em casa no campeonato deste ano. Cuca comenta a expectativa para a partida. A Ponte é uma das equipes que tem forte mando de campo, tem muita influência da torcida. A torcida da Ponte é muito boa. Sabem jogar em casa, né? Estão 100% em casa. E é uma equipe que o Gilson montou bem, né? Já pegou uma boa base também, deu sequência, né? Desde o tempo do Eduardo. Então é um jogo complicado, um jogo difícil. É um jogo que a gente vai ter que ter inteligência e saber jogar para sair de lá com um bom resultado. No treinamento de hoje aqui na Academia de Futebol, a penúltima atividade antes do jogo de domingo. Lembrando que amanhã o Palmeiras ainda faz o último treinamento para definir a equipe. Hoje o técnico Cuca não deu pistas da equipe que enfrenta o time campineiro. Fez apenas uma atividade de 7 contra 7 em campo reduzido e destaques positivos para Borja, o colombiano que marcou na última partida e fez 2 gols. No treinamento, o garoto Gabriel Furtado, de apenas 17 anos, que mostrou bastante movimentação no meio de campo, e também Bruno Henrique, recém-contratado e que fez alguns desarmes e deu boas assistências e pode estrear sim no jogo contra a Ponte Preta. Eu vou usar o que de melhor eu posso usar, né? Lógico que nós estamos com alguns problemas, hoje o Keno não veio. A gente tem o Dudu para definir ele entrar jogando ou não. Isso tudo não passa só pelo gosto do treinador, né? Passa pela necessidade que você tem do jogo, entender o jogo e respeitar a fisiologia, né? Que o jogador tem um processo para cumprir, para ter um risco menor de lesão. Aproveitar o Bruno Henrique ou não, quem sabe ele possa até ir para o jogo, já está no bid, pode ficar num banco de repente, numa necessidade de poder entrar. São alternativas que a gente tem para poder definir e amanhã eu faço o treino que vai definir o time. Lembrando que o Palmeiras está atualmente na 9ª colocação do Campeonato Brasileiro com 13 pontos conquistados. Está cada vez mais próximo da parte de cima da tabela do tão desejado G6. O Palmeiras que teve um início de torneio muito abaixo do esperado. Com as informações do Palmeiras da Academia de Futebol, Vinícius Rodrigues. A Caquinha também, Campinas também venceu o Cruzeiro, mas acho que o Palmeiras tem de 2 vitórias seguidas, Chico. Ganhou moral, tirou um pouquinho o peso da pressão. Não sei não, acho que dá para vencer em Campinas também. 3ª vitória seguida pode conseguir. O problema é que a Ponte é que nem uma asa negra do Palmeiras, né? Essas coisas pesam, né? Num campeonato como esse, né? Mas vamos ver, eu concordo com você, o Palmeiras tem melhorado mesmo. A gente não pode dizer que não. Mas a Ponte Preta, com a entrada do Sheik, também deu uma melhorada. O Sheik está segurando muita bola. Tem bons jogadores, tem Cajá, tem Fernando Bob, tem Cajá, tem Fernando Bob. Não deu certo aí do Fernando Bob para São Paulo. Quer dizer, não que o elenco da Ponte seja melhor, mas também está entrosadinho. Então vai ser um jogo difícil para o Palmeiras. Né? O Palmeiras tem que entrar com muita pegada, muita, acerto de passe e principalmente não pode perder gol. A chance que aparecer tem que marcar. Ontem, depois da vitória sobre o Coritiba, o técnico Renato Gaúcho já projetou o confronto contra o Corinthians e falou sobre o sucesso das 2 equipes no início do Brasileirão. Então o Corinthians é uma grande equipe, vem liderando o Campeonato Brasileiro também, ele vem jogando bonito, está tendo competência, tem uma boa equipe, tem um bom treinador, eu acho que os números estão aí também. É um clássico do futebol brasileiro, muita gente vai achar já que praticamente é uma decisão do campeonato, eu discordo totalmente, o campeonato nem começou, entendeu? Vários jogos, vários grandes clássicos nós vamos ter ainda pela frente, agora não deixa de ser emocionante pelo que as 2 equipes vêm fazendo no campeonato. Então vamos jogar em casa, em frente à nossa torcida, a diretoria e o presidente já me falaram que basicamente já venderam todos os ingressos, vamos ter casa cheia,
Então, o que você acha que o teu time é melhor que o Corinthians e o que o Corinthians é melhor que o Grêmio? Não, o Corinthians não é melhor que o Grêmio não é melhor que o Corinthians. São duas grandes equipes, vêm fazendo duas grandes campanhas no Campeonato Brasileiro. O Corinthians tem seus defeitos, o Grêmio tem seus defeitos. O Corinthians tem jogadores que decidem uma partida, o Grêmio tem jogadores que decidem uma partida, entendeu? Tanto é que as duas melhores campanhas. Então, fala o quê? Vamos ver, eu acredito que quem errar menos no próximo domingo vai ser vencedor. Pode ter certeza que as duas equipes buscam um gol, as duas equipes vão proporcionar um grande jogo, sem dúvida alguma. E a gente vai continuar com o mesmo objetivo diante do Corinthians, como a gente vem tendo os objetivos diante dos outros adversários. É ganhar. O Corinthians também vai querer ganhar. Mas vamos ver aquilo que eu falei. Vamos esperar domingo, 16 horas, mas pode ter certeza que vai ser um grande jogo. Com certeza, Renatão. E após a vitória de ontem sobre o Bahia, o Corinthians retornou aos trabalhos já nessa tarde no CT Joaquim Grava, claro, de olho nessa importante partida contra o Grêmio. As informações com Fernando Gavino. Corinthians e Grêmio farão no domingo em Porto Alegre o jogo mais esperado até agora deste Campeonato Brasileiro. O Corinthians, dono da melhor campanha da competição, com 7 vitórias, 2 empates, nenhuma derrota, soma 23 pontos, um a mais do que o adversário, que segue coladinho no timão na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. O Corinthians, que tem a melhor defesa da competição, vai enfrentar o Grêmio, dono do melhor ataque. O Corinthians, que é o melhor visitante, vai jogar contra o Grêmio, que é o melhor mandante, ganhou todos os jogos disputados na Arena do Grêmio. Aliás, na história, em todos os confrontos disputados entre Corinthians e Grêmio, lá na Arena do Grêmio, o Corinthians nunca venceu. Não ganhamos, mas já empatamos. Isso não é ruim, essa é a verdade. Mas vamos fazer um grande jogo lá e buscar a vitória. Para enfrentar o Grêmio em Porto Alegre, o Corinthians terá apenas um desfalque. Gabriel, expulso contra o Bahia, está suspenso. Não fico preocupado com quem está fora e sim dar moral para quem vai para campo. Paulo Roberto inicia o jogo no domingo. Eu tenho certeza que vai fazer um grande jogo. A campanha até agora do Corinthians no Campeonato Brasileiro impressiona. E o técnico Fábio Carilli analisou esse começo de campeonato corintiano. Não esperava que esse início, 9 jogos, 7 vitórias, 2 empates, não esperava. Mas é um grupo que está trabalhando bastante, tem entendimento do que tem que fazer dentro de campo e os resultados estão acontecendo. Apesar de ser o confronto entre os dois melhores times do Campeonato Brasileiro, Fábio Carilli descarta o tratamento de final antecipada para essa partida. Para ele, o Corinthians tem que seguir vivendo daquele jeito, jogo a jogo, uma partida de cada vez. Mas ele não negou a importância que teria uma vitória na Arena do Grêmio. Jogar pressionado vai ser a primeira vez mesmo no ano, assim, de estádio totalmente lotado e torcida empurrando. Os clássicos que fizemos, a maioria foi em casa, os outros foi lá no Morumbi, sendo que só um estava cheio, o outro nem tanto. Vai ser uma prova assim, mental, o futebol se ganha com a cabeça, né, com inteligência, tem que pensar para fazer as ações dentro de campo. Então nisso eu estou muito ansioso para saber como a gente vai reagir, suportar dentro de uma ideia de jogo dessa, né? De uma pressão em cima dessa, mas muito confiante de que vamos fazer um grande jogo lá. Acho que você viu que tanto o Renato quanto o Fábio rechaçaram essa ideia de decisão de campeonato, e com todo o sentido, né? Tem um caráter decisivo, considerando que são 2 aspirantes ao título, mas é um quarto do campeonato que está rolando até agora. Tem muito chão pela frente ainda, muita coisa pode acontecer. Mas não deixa de ter, né, esse clima de decisão, porque vale a liderança do torneio, do Brasileirão. É um grande jogo, uma grande expectativa. Você vê as duas equipes se respeitando muito, Chico. E eu imagino realmente um jogo, não sei se vai ser um jogo bonito de se ver, mas eu não tenho a menor dúvida de que vai ser um jogo muito equilibrado. E o Corinthians vai ser aquele time que o corintiano que for ver esse jogo já vai se preparando, né? Porque é aquele time que dá o domínio da bola, né, para o adversário, entrega de graça, o adversário fica com o maior posse de bola e joga por 1 ou 2 bolas. O Corinthians é isso, não muda nada. Né? Foi assim até contra o Bahia ontem. Mas você dá esse espaço para... Esse espaço aí para o Grêmio, que é meio perigoso. Pedro Rocha. Bola de longe. O próprio Barrios. O próprio Barrios e tal. Mas, enfim,
é um desafio que o Corinthians vai ter que passar e o Carille, com todo respeito, dá a entender que o Corinthians, se vier com o empate de lá, não vai ser um resultado. Volta líder. Volta líder. Fim da nossa enquete. Qual vai ser o resultado entre Grêmio e Corinthians? E olha, deu 51% dos votos Grêmio. Vamos ver. 51% depois deu em Corinthians. Depois deu, deixa eu ler aqui, 41% okay. Corinthians e 8% empate. Tchau. Tchau, gente. Beijo. Até domingo no Mesa Redonda. Fiquem com Deus. Tchau.